Gravando já, né? Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos continuar, né? Eu considero esta aula, a aula 2 de competência 4, tá? O assunto ele parece ser muito simples, né? Monstrinhos, parece ser muito simples, mas o assunto é simples, mas porém ele é extenso, né? Para você resolver seus problemas de competência 4, não uma aula, 2 aulas, talvez não seja o suficiente. Aquela aula, aquela primeira, foi apenas para mostrar a vocês, na prática, os elementos articuladores de um texto. Hoje a finalidade é um pouquinho distinta daquela. Hoje é um pouco mais teórica. Essa teoria da aula de hoje, ela é muito importante para a gente tentar visualizar de forma mais ampla todos os elementos de encadeamento de um texto, ou de uma frase, ou de um período, ou de um parágrafo. Então, atenção, né? Eu nem vou falar sobre a obrigação de assistir essa aula do começo, meio e fim. A competência 4 depende desse conhecimento. Infelizmente, poderia, né, até sentar e dizer, existe uma técnica mais simples, mas infelizmente o teu texto, a tua nota 1000, a tua competência 4, depende de cada elemento que vai ser visto na aula de hoje, tá? Antes de mais nada, é preciso memorizar esse mapa mental que vai ficar aí no quadro, tá bom? Como eu disse semana passada, a competência 4, ela, segundo a cartilha, a minha direção é a cartilha, tá? Então, a cartilha e os critérios de correção dessa competência. Para mim é o que me faz ensinar. Eu sigo aquele mapa mental e trabalho aqui com vocês. Então, primeiro passo, como vocês sabem, a coerência foi excluída da cartilha. Não é isso? Ficou apenas a coesão. Então, vamos trabalhar a coesão de forma bem ampla, teoricamente, tá? Então, temos aqui a competência 4 e nós sabemos que a competência 4 está diretamente ligada ao processo de coesão. Então, coesão, tudo bem. Até aí, tudo maravilhoso. Coesão, não é isso? E a gente sabe que o processo de coesão, basicamente, vai realizar o processo, realiza o processo de encadeamento. Então, todos os seus períodos, parágrafos ou frases precisam sofrer um processo de articulação. Essa articulação, ela vai acontecer por meio de 2 processos. Ela vai acontecer a articulação por meio de 2 processos. Dois processos. Não se engane, esses 2 processos são processos longos, né, que se subdividem em outras formas de coesão. Mas é como eu digo em sala, sabe, aluno? Para quem quer tirar 1000, quanto mais difícil o conteúdo, mais gostoso de estudar. Então, se é difícil isso, é um prato cheio para a gente se alimentar, entende? Então, vamos continuar o processo. Então, eu tenho aqui a coesão, que significa, em outras palavras, o processo de articulação do texto, de todo o texto, e essa articulação ela vai ser realizada por meio de 2 processos. É isso? Vamos saber quais são esses processos agora. Então, eu tenho aqui os tipos de coesão. A gente já sabe que são 2 tipos de coesão. Então, eu tenho o tipo de coesão, vou chamar aqui de letra A, bonitinho, chamado de coesão, vamos escolher uma cor, azul, vamos chamar de coesão por retomada. Então, você tem aí a coesão por
retomada. Retomada. Coesão por retomada. Ok? Essa coesão retomada, esse conceito de coesão por retomada, depende muito do livro. Né? Você vai encontrar em livros falando em coesão por retomada e outros livros você vai encontrar coesão por sequenciamento. Sequenciamento. Professor, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Tá? Então, primeira perna, primeiro braço, a gente tem aqui uma coesão do tipo retomada. Vamos para a letra B? Letra B. Eu tenho aí, na letra B, por enquanto, a aula de agora é apenas um mapa geral de tudo que você precisa conhecer sobre a coesão. Depois eu explico cada ponto, que a aula 2 vai ter essa finalidade. Então, eu tenho aqui a letra B de coesão, chamada de coesão por azul, coesão por, vou dar outra vez aqui para seca, por encadeamento. Encadeamento. Tá? Coesão por encadeamento. Então, basicamente, você tem duas opções para resolver sua competência 4. Se não for retomada, será por encadeamento. São essas duas opções, não existem três opções. Professor, mas eu estava estudando isso e vi que existem diversas formas de encadeamento e tal. E o pior é que é verdade. Existem várias formas de encadear um texto. O problema é que cada uma dessas duas fases de coesão vão se subdividir. E as subdivisões serão subdivididas. E aí é por isso que você deve encontrar várias referências, vários tipos de coesão quando você buscou essa informação ou na internet ou numa apostila e percebeu que coesão não era apenas conjunção. Porque tem aluno que acha que aprender as orações coordenadas sindéticas, aditivas, adversativas, conclusivas é suficiente para entender coesão. E a gente precisa entender que coesão é muito mais do que simples conjunções. Advérbios realizam a conjunção, numerais realizam coesões, advérbios realizam coesões. Então é muito mais do que simples conjunções, tá? Então você vai perceber isso nas subdivisões. Aqui, por exemplo, na coesão por retomada, você tem uma subdivisão. Vamos dividir aqui para precisar do espaço para esse aqui. Então eu tenho aqui na coesão por retomada, por sequenciamento, a divisão, olha que coisa linda, dupla. Eu tenho uma divisão aí, dois tipos de coesão por retomada. Dois tipos. Quais seriam esses dois tipos? Vamos puxar aqui, vamos puxar aqui. Então eu tenho a retomada, vamos mudar a cor, a retomada lexical, eu tenho a retomada lexical e tenho a retomada gramatical. A retomada gramatical. Essas referências que eu estou apresentando para o texto de vocês estão na cartilha, principalmente essa cartilha que saiu há 15 dias sobre as formas de correção do corretor do Enem. Tá? Então essas informações são tiradas dela também. E esses nomes que aparecem no quadro vão aparecer também nessa cartilha que você vai estudar. Eu vou disponibilizar hoje após a aula, tá? Então tenho aí a lexical e tenho a gramatical. A gramatical talvez seja a que você mais usa no Enem. Então essa daqui, ela é muito importante para o Enem. Essa você tem que aprender. Talvez seja a que você mais utiliza no texto. Às vezes o aluno utiliza tanto a retomada gramatical
que às vezes perde até alguns pontos na própria competência por repetir tanto essa coesão, como se o aluno não tivesse demonstrando um repertório vasto a respeito desse processo articulativo, né? Então, esse é muito importante para o Enem. E este se divide em dois processos. Você vai encontrar a retomada gramatical do tipo, vamos colocar aqui em cima, senão não cabe, aqui e aqui, bonitinho, tá, Alice? Bonitinho, dois tipos. Você vai encontrar o processo gramatical, vou chamar de endógeno, tá? Endógeno, o endógeno e o exógeno. O exógeno, está aqui embaixo, ele não se divide. Você só vai encontrar um processo de coesão exógena de retomada gramatical, que é essa daqui, realizada de forma pela técnica deítica, tá? Aí você vai encontrar tanto o pronome, os famosos pronomes deíticos, né? Eu confesso que o pronome deítico e o advérbio deítico, pronomes e advérbios deíticos, você não usa com tanta frequência. Agora, você usa com muita frequência a coesão endógena, com muita frequência. E endógena só você vai encontrar apenas duas. Você vai encontrar a anafórica, e você vai encontrar também a catafórica. É impossível você estudar coesão, conquistar a nota 200 na competência 4, sem ter a mínima noção sobre retomada gramatical endógena. E principalmente esta daqui, ó, esta primeira aqui, a primeira, Enem. Esta daqui, a primeira, a anafórica, é muito usada. Só a título de curiosidade, me diga uma coisa. Quando você escreve seu texto, quando você finaliza seu período, você já usou esta partícula aqui? Esta partícula aqui? Já? Pois bem, quando você usa essa partícula, o corretor sabe que você está numa retomada gramatical anafórica. Quando você utiliza esta partícula aqui da mesma forma, tá? Por isso que os pronomes tal e o pronome isso são muito utilizados dentro dessa competência, muito usados. Às vezes mesmo sem saber que é um elemento de coesão, tá? Posso avançar. Avançando. Tudo bem, professor, eu vou dividir a coesão endógeno, exógeno, não se divide, tá? Nós paramos por aí. Na próxima aula eu explico, dou um exemplo de cada uma para você entender melhor. Agora, enquanto a gramatical se divide em 6, a lexical já tem uma divisão um pouquinho mais ampla. Vai se dividir em 8. Tá? Nós precisamos conhecer um pouco sobre a lexical? Precisamos demais. Porque se a gente fica limitado a entender apenas a retomada mais importante, a gramatical, a gente não se apresenta como alguém que tem repertório articulador. Por isso que é tão importante conhecer tudo. Veja, eu estou apenas apresentando um pedaço, a metade do processo. Existe a outra parte do processo que será explicada depois e que é gigantesca ou gigantesco também. Mas, professor, quais seriam os tipos, né, de retomada ou sequenciamento lexical? São vários, né? Vamos apresentar alguns importantes. Então, você tem aqui, ó, o método. A elipse. A elipse faz parte do processo de coesão também, além de ser uma figura de linguagem, de construção.
Você tem a nominalização. Nominalização. Também. Você tem a antonomásia. Antonomásia, que também é uma figura de linguagem, mas é utilizada demais no processo de encadeamento do texto. E aqui, vamos colocar 4 embaixo, tá? A perífrase. Eu vou tirar a perífrase e vou deixar a antonomásia como sinônimo de perífrase, tá? E eu vou colocar sinonimia. Sinonimia, tá? É quando você... eu acho que essa é muito usada, eu acho engraçado, porque muitos alunos, quando estão produzindo o texto, né, é muito comum essa cena, principalmente em avaliação, em simulado, que o aluno ele fica buscando sinônimos. Professor, me diz um sinônimo para a palavra saúde. Ele não quer repetir a palavra saúde mais. Ele não quer repetir, e aí ele fica, professor, um sinônimo para a palavra saúde, professor, um sinônimo para... Isso é muito comum em simulado, muito. Como se, aí eu vejo um problema grave nisso. Qual é a gravidade? É porque o aluno, ele tende a imaginar, né, que o processo de coesão se limita apenas a sinônimos. Se eu tenho uma vasta rede de sinônimos de várias palavras, eu estou bem na competência 4. E não é isso apenas. O sinônimo é apenas um dos 8 elementos do processo. Eu fico repetindo, sabe, turma? Eu fico repetindo do processo de retomada gramatical, lexical, para você entender a importância disso. Tem que repetir, ficar batendo na mesma tecla. Porque não adianta você ter a melhor conclusão do mundo, o melhor repertório para a competência 2, a melhor língua portuguesa formal do mundo, se você não conhece todos os elementos desse processo articulativo chamado de coesão, tá? Importante tanto quanto, você está lendo aí uma obra de literatura para contextualizar, lindo, leia isso também, que isso é importante, tá bom? Muito importante. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. Disse que existiam 8. Existem 8. Vou colocar de azul para destacar. Você tem aqui o hipônimo como elemento também desse tipo de coesão. Você tem o hiperônimo. O hiperônimo também. Lembrando que esses dois elementos, eles andam, esses dois aqui, eles só existem em parceria, só existem juntos, né? Então tenho aqui 5 e tenho aqui 6. Falta mais uma lexical, vai ficar ali em cima uma corzinha preta, que é o merônimo, merônimo e o holônimo. O merônimo e o holônimo. Vermelhinho aqui, ok, perfeito. Então tenho 7 e eu tenho 8. Turma, olha só, né, Vinícius, olha só. O esquema, o esqueleto, toda a forma, né, esquemática dessa primeira forma de coesão está no quadro. Se você aprender tudo que está no quadro aí, você está preparado. Tá? Professor, mas a gente vai explicar quando? Próxima aula eu explico cada uma delas, tá? Mas existe um outro processo que também se ramifica, criam raízes, e essas raízes criam outras raízes, que é o processo de encadeamento. Também muito importante para o Enem. Tá? Eu fiz uma divisão
fez uma divisão mais moderna, né, para ficar encaixado com a cartilha, tá? E aí eu vou fazer essa divisão nesse processo de encadeamento de duas formas. Eu vou chamar o processo aqui de encadeamento. Deixa eu ver como é que eu fiz. Puxar a setinha para cá, só para ter mais espaço, tá? A divisão aqui em dois. Então, primeiro tipo. E eu vou colocar o outro tipo aqui. Tipo 2. O primeiro tipo será chamado de encadeamento por conexão. Por conexão. Tá? E o segundo tipo será chamado de coesão por justaposição. Aqui, na justaposição, você vai ter uma subdivisão. Tá? Aqui é um pouco mais complexo. E eu acredito que esses elementos de justaposição aí são muito, mas muito importantes no teu texto. Que eu chamarei essa divisão de articuladores argumentativos. Vou chamar de articuladores ou operadores argumentativos. Tá? Operadores argumentativos. Este aqui é importantíssimo para o Enem. Muito importante. Só para você ter ideia. Quando você, eu faço falar recentemente, quando nós começamos o desenvolvimento 1, lembra que eu disse que era importante apresentar uma partícula que indicasse o sentido de início, e a gente usou a priori, de início, inicialmente, em primeiro lugar. Essas partículas são chamadas de operadores argumentativos. Lembra que no mesmo parágrafo de desenvolvimento, lá no final, a gente disse, turma, conclui o teu desenvolvimento dizendo dessa forma. O dessa forma é um operador argumentativo. Lembra, no mesmo desenvolvimento, que quando você quer ilustrar, quando você quer comprovar a tua afirmação do período 2, você vem e diz assim, uma prova histórica desse argumento. Quando você diz isso, você está apresentando um operador argumentativo. Então veja o quanto é importante esses operadores argumentativos no teu texto. Quanto tempo? 23. E eu fecho com nessa primeira aula, apresentando os dois tipos de conexão que você vai encontrar no processo de coesão, que vai ser a conexão por manutenção temática. Esse também é muito importante. Manutenção temática. Vai ver no horário aí. Manutenção temática e o encadeamento. E o próprio encadeamento por conjunção. Encadeamento por conjunção. É justamente nesse ponto aqui que a maioria dos alunos faz a confusão. É justamente por esse motivo que as pessoas pensam que coesão e conjunção são a mesma coisa, e não é. Para fechar agora a aula de verdade, não esqueça que eu estou me referindo aos períodos compostos. Tanto o período composto coordenado, quanto o período composto subordinado.
Então, estudar orações coordenadas sindéticas é estudar um pouquinho do processo de coesão. Estudar um pouco sobre orações subordinadas adverbiais, né? Lembra lá da tua conclusão, na tua intervenção, que você usa o para quê. O para quê nada mais é do que uma conjunção final para cumprir um dos elementos de coesão por encadeamento de conjunção, pedida como critério da competência 4. Tá? Primeira aula está pronta e entregue. Daqui a pouco a gente se vê. Beijo. Tchau.